Bom, depois de vasculhar a internet inteira, eu reuni num só lugar as imagens mais incríveis que você pode criar com o Gemini Image, o modelo que até pouco tempo atrás era conhecido como Nano Banana. São coisas simplesmente inacreditáveis, que um mês atrás ninguém ousaria dizer que seriam possíveis apenas usando um prompt com linguagem natural. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal. E para ver os vídeos sem anúncios, é só clicar no botão Seja Membro. Fechou? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, desde que o Nano Banana virou o Gemini 2.5 Flash Image, as pessoas enlouqueceram na internet. Se a gente entrar aqui no X ou no Reddit, são vários exemplos de coisas incríveis que agora a gente consegue fazer com esse novo modelo de inteligência artificial que acabou de ser lançado pelo Google. Basta vir aqui na busca e digitar simplesmente Nano Banana ou novo Gemini, enfim, o que você digitar aqui referente à geração de imagem, vai aparecer coisa muito legal e aí você pode ou se inspirar no prompt ou tentar fazer igual, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei os prompts mais interessantes que eu achei aqui na internet e vou trazer para vocês agora. Detalhe, é muito legal. Na maioria das vezes, funciona perfeitamente. Então vamos lá, vamos começar pelas imagens que eu consegui gerar e também com os prompts que eu utilizei. A maioria deles em português do Brasil. Vamos começar por esse simplesinho aqui. Eu peguei uma foto do B2, do Bananas de Pijama, e pedi o seguinte: troque a cor do pijama para as cores do Google. Ele me entregou esse resultado aqui, identificando que era o B2. Aí eu pedi o seguinte: remova o fundo. E foi exatamente isso que ele fez. Ele manteve a mesma imagem, recortou o fundo e trocou o pijama. Aí, se você gostar do resultado, só clicar aqui no botãozinho e baixar diretamente para o seu computador. E eu fiz isso e utilizei em thumbnails aqui do canal. Mais um exemplo agora. Esse daqui é impressionante. Eu peguei essa imagem aqui, dei um print na internet, e aí eu pedi para que o Gemini juntasse todos esses itens aqui em uma única imagem. E vejam só o que ele fez. Ele me trouxe essa imagem aqui. Só que aí eu achei que a moça estava muito deslocada. Aí eu pedi para que o Gemini refizesse e colocasse a moça encostada no carro. E aí o resultado foi esse daqui. Ele só duplicou aqui o fone de ouvido, que eu havia pedido para colocar o fone de ouvido no cachorro. Ele fez isso, mas manteve o outro fone de ouvido aqui. E vejam que o prompt é em português do Brasil. Coloque a mulher encostada no carro e o cachorro usando fones de ouvido. Ele fez exatamente isso. Eu só não pedi para tirar esse fone daqui, mas o restante está perfeito. Agora, esse outro prompt aqui é sensacional. Eu tinha essa imagem aqui em 2D, aí eu pedi o seguinte: faça um modelo isométrico apenas do robô. E ele me entregou esse resultado aqui em 3 dimensões. Olha que bacana. E esse prompt fica muito legal quando a gente pega construções, como o castelo da Disney aqui. Eu disse o seguinte: faça um modelo isométrico apenas do castelo. Então eu tinha aqui o castelo da Disney e vejam só o que ele criou para mim. É surreal, né? Aí eu fiz a mesma coisa com essa imagem aqui da Sagrada Família. E esse daqui foi o resultado. É muito bacana, né? E também com o Coliseu. Esse aqui eu achei que ficou sensacional. Porque inclusive, como eu pedi no prompt, ele aproveitou a iluminação aqui das janelas. Veja, eu tenho aqui a iluminação e a mesma coisa no modelo isométrico. Aí olha só o que eu pedi nesse exemplo aqui. Eu tinha essa imagem com esses personagens aqui, e aí cada um deles tinha um nome. Isso é muito importante de fazer, porque se você colocar apenas as imagens, o Gemini não entende quem são essas pessoas dentro da fotografia. Então, você coloca, ele faz uma colagem, pode ser no Canva mesmo, e nomeia cada uma dessas pessoas. E aí o prompt vai ser esse daqui. Coloque Mona, Pearl, David, Van Gogh e Leonardo em uma sala de museu, admirando o busto de César feito de mármore. A peça está no meio da sala e os personagens ao redor dela. Nesse primeiro resultado aqui, que já está muito bacana, ele esqueceu de colocar o Van Gogh. Aí eu voltei aqui e pedi o seguinte: faltou o Van Gogh, gere novamente. Aí ele veio aqui e colocou o Van Gogh ao lado da Mona Lisa. Tá tudo direitinho, a consistência é a mesma e ele só colocou o Van Gogh aqui. Aí para testar a consistência eu pedi o seguinte: aproxime a imagem. E aí ele deu esse zoom aqui, mantendo as mesmas características, só que com a câmera mais próxima. Aí eu falei o seguinte: mude o ângulo de visão de uma pessoa afastada que observa os personagens. E aí ele colocou a imagem mais para o fundo. Para a próxima mudança eu pedi o seguinte: mude o ângulo para o fundo da sala. Ele entendeu parcialmente o que eu queria, porque ele me entregou esse resultado aqui. Ele virou apenas as pessoas, mas o busto do César continua na mesma posição e a sala também permanece a mesma. Então, ele só virou as pessoas de costas.
É mais ou menos o que eu pedi, mas não exatamente. Agora, mais um exemplo daquele em que a gente tem várias pessoas dentro de uma colagem, todas elas nomeadas, e aí eu pedi o seguinte: use os personagens dessa foto para criar uma imagem, em que Jean, Mary, Bob, Chad e Sarah estão conversando e sorrindo em uma festa que acontece a bordo de um iate. Aí ele me entregou esse resultado aqui, porém, tá faltando uma pessoa. Aí eu disse o seguinte: faltou o Chad. Refaça e coloque todos sorrindo para a câmera. Ele se desculpou, mil desculpas, percebo agora que me concentrei em incorporar todos os personagens, mas acabei deixando o Chad de fora. Aí ele refez a imagem, dessa vez usando os 5 personagens, eles estão numa festa, dentro de um iate e segurando aqui taças de martini. Agora, esse prompt aqui ficou incrível. Eu tinha esse PNG aqui, que é um traje do Superman, e tinha a imagem desse rapaz aqui, gerada por inteligência artificial. Aí eu pedi o seguinte: gere uma imagem em que o homem de terno está vestindo um traje de super-herói. Faça as adequações para que o traje pareça ter sido feito de tecido. E vejam o resultado. Ficou muito bacana. Ele usou o rapaz, que foi criado por inteligência artificial, pegou o traje, fez as adequações para que parecesse que aquela fantasia fosse realmente feita de tecido e me entregou esse resultado aqui. Realmente impressionante. Falando agora de consistência. Eu tinha essa imagem do Batman aqui, e aí eu pedi o seguinte: gere uma imagem respeitando o estilo da imagem, mas coloque o personagem em uma caverna. E vejam só o que ele fez. Ele entendeu que era o Batman, ele colocou aqui o personagem dentro da Batcaverna, aí ele acrescentou aqui o Batmóvel, e tá tudo certinho, respeitando o estilo da imagem original, os mesmos traços ali desse desenho. Então é bacana porque, se você tiver um personagem aí, você pode subir para cá e pedir para que ele faça imagens consistentes baseadas no estilo da imagem original. Esse daqui agora é sensacional. Eu tinha a imagem desse carro aqui, aí eu pedi isso aqui: com base nesse carro, gere um desenho técnico, cheio de detalhes, com o nome de cada parte do carro, como se fosse feito em AutoCAD. Vejam só, ele escreveu aqui: Mercedes-Benz Lamborghini LMP1, detalhes técnicos, escala 1:5. E trouxe aqui todos os detalhes do carro, todas as peças, tamanho, proporções, enfim, ficou surreal. Agora, uma coisa que foi dita pelo Google é que esse novo modelo de geração de imagem, ele tem ideia da passagem do tempo. Aí vejam só o que eu fiz. Eu subi essa imagem para cá e perguntei o seguinte: crie uma imagem imaginando o próximo cenário possível para esta cena. Então aqui eu tenho um balão e um cacto. E vejam só o que ele imaginou: o balão sendo estourado pelo cacto. Então dá para ver que ele realmente entende o que vai acontecer depois. E isso é muito bacana porque tem gente colocando exemplos aqui da passagem de tempo utilizando velas. Então você coloca uma vela acesa, pede para que ele simule a passagem do tempo e quando chega na última imagem tem ali só o cotoquinho da vela. Então isso é muito legal porque abre uma série de possibilidades quando a gente está falando de consistência de imagens. Nesse outro exemplo aqui, eu peguei essa imagem e pedi o seguinte: gere 4 imagens dessa mulher usando trajes típicos de 4 países diferentes: Japão, Índia, Inglaterra e Brasil. Essa daqui é a imagem correspondente ao Japão. Na da Índia ele se perdeu, não é a mesma pessoa. Agora, aqui na Inglaterra e principalmente no Brasil, ele foi fiel ao prompt. Ele pegou a imagem da mulher e colocou em trajes típicos de 4 países diferentes. O único que ele se perdeu foi aqui na Índia. Ele fez o que eu pedi, porém a mulher aqui não tem os traços orientais dessa daqui da imagem original. Vejam esse outro exemplo aqui. Eu tinha a imagem de uma mulher, de uma jaqueta de couro e de um chapéu. Aí eu pedi o seguinte: imagine como esta mulher ficaria usando o chapéu e a jaqueta. Aí ele colocou aqui a foto original, a mulher apenas com a jaqueta e depois a mulher, a jaqueta e o chapéu. Então eu consegui combinar 3 elementos em uma única imagem. Agora, eu deixei por último aqui esse que é o exemplo mais incrível que eu achei na internet. A pessoa subiu um esboço aqui de como ela queria que fosse feito um armário para a cozinha dela. Ela fez aqui alguns rabiscos, colocou algumas instruções aqui numa letra mais ou menos legível, e aí ela pediu o seguinte para o Gemini: aqui temos um esboço feito à mão da reforma da parede da cozinha, com espaço para eletrodomésticos. Transforme numa imagem. Eu traduzi esse post aqui para português. Originalmente ele estava em inglês. E vejam só esse resultado. Ele recriou aqui exatamente o que estava pedido lá no esboço. Aqui em cima ele fez com a porta aberta e colocou até os eletrodomésticos.
Vamos voltar no esboço original, só para conferir. Vejam, tenho aqui o meu esboço, ele está aqui com a porta fechada, né? Só tem um nicho aqui aparentemente, mas aqui na imagem ele entendeu que era para fazer com a porta aberta e colocou os eletrodomésticos aqui dentro. Então, percebam essa possibilidade. Você vai desenhar qualquer coisa à mão, vai dar algumas instruções e a partir daí você joga essa imagem para cá e pede para que a inteligência artificial recrie um espaço, né? Recrie alguma coisa que você fez ali apenas no esboço. Então, pessoal, testem aí, as possibilidades são infinitas. Se você for no X ou no Reddit e colocar lá no campo de busca imagens geradas pelo Nano Banana, imagens geradas pelo novo Gemini Flash, os resultados que aparecem são impressionantes. Você pode copiar, pode se inspirar ou até mesmo criar algo novo, porque é tudo muito recente. As pessoas estão descobrindo do que esse novo modelo é capaz. E aí, vocês conseguiram criar coisas incríveis? Usaram algum prompt insano? Compartilha com a gente aqui nos comentários, tá bom? Te vejo na próxima. Tchau, tchau!